Quer aprender a usar o Llama 3 diretamente no seu computador? Vem comigo que no conteúdo desse vídeo eu vou estar te apresentando essa fantástica ferramenta chamada LM Studio, que com zero conhecimento de programação a gente pode chegar a esse resultado. Quem é você? Quais os estados do Brasil? E aí, gostou? Então vem comigo. Aqui estou navegando no site oficial da Meta, no link do comunicado de lançamento do dia 18 de abril. Então aqui a gente vai ter ele detalhando sobre o algoritmo, né? o Llama 3, fala sobre a questão dos dois modelos que existe, de 80 e 70 bilhões de parâmetros. Então aqui tem umas tabelas comparativas com outros algoritmos, inclusive aqui com o Gemini do Google, né? Então, para quem tiver curiosidade, vai estar o link na descrição para estar lendo de forma detalhada. Aqui também, no meu blog pessoal, escrevi aqui sobre o conteúdo, certo? Exatamente sobre o LM Studio e sobre o Llama 3. A gente está usando o LM Studio para estar executando de forma local, baixando e utilizando, certo? Então aqui está bem detalhado o conteúdo. A gente pode observar aqui que é um conteúdo bem detalhado, certo? Então quem tiver curiosidade também vai estar o link na descrição. E aqui a gente tem o site do conteúdo do nosso vídeo, que é a ferramenta do LM Studio. Então, a ferramenta do LM Studio é uma forma que a gente pode estar utilizando esses algoritmos de LLM. A gente pode estar baixando de forma local na nossa máquina e ela vai ser uma interface para a gente estar utilizando esses algoritmos de forma visual, sem ter conhecimento de programação, no caso. Então aqui a gente vai ter as opções de download aqui para Mac, Windows e Linux, ferramenta multiplataforma. Então, podem ficar à vontade de estar realizando o download em cima do sistema operacional de vocês. É bem simples. Quando finaliza o download, a gente basta dar 2 cliques na ferramenta. Ela basicamente se auto-instala, não tem nem aquela interação que a gente costuma ter, né, das ferramentas. Vai avançar, concluir. E aqui tem algumas perguntas que ela já responde, que serve até para a gente saber qual é o requisito, né, mínimo de hardware e software recomendado para utilizar esse tipo de ferramenta. Então aqui no caso de Apple, tecnologia de processador M, beleza? M1, M2, M3, macOS 13.6 ou superior. No caso de Windows e Linux, ele quer que o processador tenha essa tecnologia, AVX2, e basicamente todo processador atual já vem. Em relação à memória RAM da máquina, recomendado 16 e 6 GB de placa de vídeo. A gente vai ver que faz uma diferença enorme o uso de placa de vídeo nesses algoritmos, certo? É basicamente isso. Vamos lá dar início, tá? Que eu estou com a ferramenta aqui aberta. E a primeira tela é a tela inicial, né? Aquele resumo das funcionalidades da ferramenta, que é exatamente esse menu aqui do lado esquerdo. O ícone aqui é igual. Então, temos essas 5 abas, mais as 6 abas, né? E aqui tem os modelos que a gente pode estar baixando para a máquina em si. Tá vendo que aqui eu não tenho na máquina, tem a opção de fazer o download.
E aqui para ir adiantando, deixa eu só vir aqui na última aba, que é a aba dos meus modelos. Observe aqui que eu não tenho nenhum modelo instalado na minha máquina. E aqui ele até sugere os modelos mais utilizados aqui no momento. Ó. Então aqui em destaque está exatamente o Llama 3. Você está clicando aqui para realizar o download para a máquina. Então aqui ele está baixando para a minha máquina local. Vai estar baixando exatamente aqui nessa pasta. Modelo de 4 GB. E aqui é o modelo de 8 bilhões de parâmetros. Beleza? Vamos fazer um teste aqui também, que achei interessante aqui esse da Microsoft. Que tá falando que é menor, né? O modelo menor é mais rápido, serve até para a gente testar nível de recurso de máquina e qualidade de resposta, certo? Então, vou clicar aqui também. Então, aqui enquanto ele está realizando o load, vamos aqui navegar pelas demais abas, inclusive aqui. A máquina aqui deu uma travada, né? Uma ferramenta também interessante, realiza aqui o download, a gente pode estar usando aqui o CPU-Z até para estar conferindo a configuração da nossa máquina, né? Lembrando aqui nos pré-requisitos, ele pede, no caso aqui, ó, esse AVX2. Então aqui, observe que aqui pela ferramenta, né, do CPU-Z, a gente consegue ver aqui as instruções que o processador possui, certo? Então, aqui, ó, AVX2, beleza? Eu estou com o Core i7 de 12ª geração. Aqui de memória 48 GB na máquina. Aqui a parte gráfica, uma RTX 3060 com 12 GB de memória. Vamos ver lá se ele finalizou. Ainda não. Aqui então as outras abas. Eu tenho aqui a aba Search, que eu posso estar pesquisando por modelos. Se eu tiver o link, ele tem uma integração forte, né, em relação ao Hugging Face. Então aqui ele pede tanto para mim estar colando o link diretamente do Hugging Face ou estar pesquisando por alguma palavra. Aqui ó, eu posso estar usando filtros de ordenação e questão de compatibilidade também. Observe que a máquina fica um pouco lenta, né? Então, disco, passamento de disco está lá em cima. Beleza, e aqui também eu tenho até o botão aqui, ó. Por exemplo, aqui tá ordenado por downloads e aqui o líder foram 14 mil, no caso aqui acho que é do último mês. Ele controla aqui por quantidade mensal. Exatamente o Llama 2. Então posso clicar aqui, ó, para abrir o site aqui do Hugging Face, certo? Exatamente, é o último mês, beleza? Para quem não conhece o Hugging Face, tem um conteúdo aqui também no blog. Vocês podem estar dando uma lida, certo? Que a gente vai ter dezenas de modelos open source, né, para a gente estar baixando para nossa máquina, tá testando. Vamos voltar. Agora provavelmente finalizou. Beleza, aqui completou. Estou com 2 modelos instalados na máquina. Ó, instalado. Esse aqui tem 3 bilhões de parâmetros. Eu posso até... Vendo? Basicamente um arquivo, né, que é o da Microsoft. 3 GB e o 4.58 o Llama 3. A gente
Tá aqui com os modelos. Vamos continuar aqui. Essa é a nossa principal aba. A aba de chat é aqui que a gente vai estar testando o modelo, né, de forma de chat. Conforme muito parecido com o chat GPT, que a gente já está bastante acostumado. Tem umas duas abas aqui que é mais voltado para a área dev, na área de programação. Aqui a gente vai estar podendo combinar modelos. E aqui na aba de local server, a gente pode estar transformando a nossa máquina num servidor e estar integrando via programação, beleza? Então, a gente aqui dá um start, ele gera um IP e porta, né? Na verdade, o IP local da nossa máquina vai gerar uma porta, e aqui a gente pode estar integrando aqui com linguagens de programação. Então, vamos voltar aqui para começar o conteúdo que é o que nos interessa. Então, aqui é a nossa aba chat. A gente pode estar primeiro selecionando o modelo que a gente vai estar utilizando. No caso aqui o Llama 3. Ele pergunta quais são as configurações. Aqui no caso, como eu selecionei nessa aba aqui na parte superior, o modelo ele precisa do preset, tá vendo? Exatamente é isso. Como a gente seleciona aqui o Llama, ele está perguntando se eu quero utilizar. Selecionando aqui a última opção, ele vai estar carregando aqui o modelo em memória. E aqui no preset ele selecionou o Llama. Aqui em System Prompt eu posso estar configurando como é que eu quero que esse nosso chat interaja com a gente, né? Então, por exemplo, vamos falar aqui sobre Python e análise de dados, né? Acho que é um tema interessante, tá? Por exemplo, você é um especialista em Python para análise de dados, no qual tira dúvidas de alunos iniciantes. Responda sempre de forma amigável e didática. Corretor ortográfico. Ferramenta bacana. Na verdade, ele só avisa, né? Que beleza. Que eu configurei. E aqui eu tenho algumas configurações interessantes, certo? Então aqui, principalmente para quem tem GPU, no caso aqui está habilitado, né? E aqui é o percentual que eu quero usar na GPU, beleza? Então aqui eu posso, por exemplo, usar 50% da capacidade da minha GPU, 100%. Aqui usar pouca GPU, ou desmarcar aqui e dizer que eu não quero usar GPU nenhum, que aí ele vai estar usando só CPU, né? Processador no caso. Vou deixar aqui a GPU, uso baixo, até para a gente ver a diferença, né? Dizer que ele vai usar bem pouquinho a GPU. Observe que quando eu mexo em parâmetros, eu preciso recarregar o modelo. Ó. Tá vendo? Posso clicar aqui, deixa eu ver se tem mais algum parâmetro. Esse parâmetro de inferência, isso aqui já é algo mais avançado, né? Só deve mexer realmente quem conhece. Aqui no artigo que eu criei, eu falo sobre eles, beleza? Então aqui de forma detalhada a gente consegue analisar. Ele fala o que é a importância, tá vendo? Aqueles parâmetros ele mexe exatamente na qualidade da resposta, o tipo de processamento, né? Qual processamento que vai usar na máquina, certo? E aqui também o detalhe 1 a 1. Então, quem tiver curiosidade, dá uma lida aí no conteúdo que está bem completo. Vamos voltar aqui. Vamos recarregar o nosso modelo. Para caso aqui receber a configuração de placa de vídeo. Observe aqui que eu estou usando pouca placa de vídeo. Me mostre como iniciar um projeto
de análise de dados em Python. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o processamento, né? Observa que o processador foi para 100%. 12 núcleos de processador e 7 12ª geração. Praticamente foi pro saco, né? 100%, máquina responde, olha. Qualidade, no caso a velocidade da resposta bem lenta, né? Você lembra até no início do chat GPT, para quem o chat GPT desde o início. A gente lembra que era mais ou menos desse jeito, né? Bem lento. Isso aqui tem explicação, né? Máquina travada 100%. E ele ainda usa até uma quantidade considerada aqui de GPU. Tá usando aqui, ó, bastante GPU. Vamos fazer o seguinte. Observe aqui que parâmetro aqui como eu pedi para ele falar para a pessoa, né? Sempre didática para aluno iniciante. Ele tá falando de uma forma bem resumida, beleza? Ele deu quase uma aula para começar a iniciar aqui. Até para dar uma acelerada aqui, vou estar pausando aqui. Vamos aumentar aqui a placa de vídeo aqui, vou pôr no máximo. Vou recarregar o parâmetro. Espero que o vídeo não trave, né? Que a gravação do vídeo também depende de placa de vídeo. Vou mandar ele continuar aqui. Olha aí a diferença. Qualidade de caso, velocidade, né? Ver aqui, ó, o processamento, ó, tava 100%, ó, 7% agora. A função de placa de vídeo foi que deu uma subida, beleza. Vamos lá aqui agora, me mostre como calcular um ticket médio. Beleza, a gente acabou não analisando, né? Também o código aqui, vamos dar uma analisada aqui. Tem aqui uma introdução, falou das bibliotecas que a gente pode estar usando, carregou aqui um data frame e deu aqui algumas opções, né? De visualizar, beleza? Bem básico mesmo. A pessoa bem iniciante, conforme a gente configurou ali. E aqui ele já dá mais direto, né? Calculou o ticket médio e tal. E sempre sendo bem didático, né? E se eu não quiser também tanta formalidade, eu posso vir aqui alterar, né? Se digo só que é um especialista em pipeline de dados, pronto. Eu acredito que as respostas vão ser mais diretas. Agora vamos fazer um outro teste. Aqui também tem um detalhe bacana. Aqui eu tenho um tipo de visualização de saída de texto, certo? Eu tenho um texto plano, tenho o Markdown, já mostro aqui detalhado, né? Bonitinho aqui, ó. Inclusive aqui tem, posso copiar o código. Monospace aqui, ó. Beleza? Eu gosto de utilizar o Markdown. Beleza, vamos fazer agora um teste até comparativo. Abrir aqui um novo chat. Eu quero usar aqui o nosso da Microsoft aqui. Segundo a descrição lá, era mais leve e rápido, né? Vamos ver se o nível de resposta também satisfaz. Vamos fazer aqui primeiro um teste baixando aqui a GPU. Se realmente ele é mais leve, né? Fazendo os testes com pouca GPU, até levando em consideração que muita gente não tem, né, placa de vídeo na máquina. Aqui o prompt aqui, vamos pegar o mesmo aqui. É para medir a qualidade da resposta e vamos pegar o mesmo texto aqui também.
Ver aqui, beleza? Estamos no CIF 3. Vamos lá. Isso aqui. Processador 100% também. Então aqui pode ser menor, mas também exige, né, da máquina. Vou aumentar logo aqui, porque senão a gente não consegue. O vídeo vai dar 1 hora de duração. Né? Dá que continue. Agora sim. Esse aqui tá dando. Mas é uma aula. Escrevendo um artigo. Não pedi para ele escrever um artigo, não. Eu pedi um exemplo. A gente já consegue até medir, né, a qualidade de. No caso do modelo, né? Lembrando que esse aqui são 3 bilhões de parâmetros de configuração. Ó, também está dando código. É extenso. Pega lá a segunda lá. Cadê o da. Quero da. Time médio. Vai, é o seguinte, vamos cortar isso aqui, que esse aqui ele encheu a linguiça também na resposta, né? Será que tem que carregar aqui? Não, acho que não. Apareceu aquela opção, não. Vamos mandar regenerar aqui para ver se ia ter alguma diferença. É bem verboso ainda, assim. Aqui eu tirei a questão do. Precisava ser bem didático, né? Ah, não deu nem o código. Vou pegar aqui agora. Me mostre o código de exemplo. Também já era o código, beleza? Então aqui com pandas, matplotlib. Pegando aqui um data frame. Dando uma olhada ali, né, nas primeiras linhas. Beleza. Sim, tá. Bacana também. Pedir aqui agora o médio. Aqui, então, somou o preço. Pegou a quantidade de compras. Aqui o que, é que ele está fazendo, certo? Ele está pegando o valor total, dividindo pela quantidade de linhas do data frame. E aqui ele está dando o ticket médio por cliente. Não, na verdade aqui ele está criando uma nova tabela, né? Ele construiu aqui um agrupamento, um segundo agrupamento, e aqui ele está dando como se fosse um join. Não precisaria disso tudo não, certo? Vamos até analisar lá o do o outro fez. Isso aqui foi mais direto. Tirou a média. Beleza? Então aqui, na verdade, as duas formas, né?
considerando se esse data frame inicial ali for a nível de compra que eu falo assim, porque dentro do data frame de venda pode ter detalhamento do nível de item, e aqui ele está contando, como ele não está dando distinct tipo pelo ID, o número da nota fiscal, ele está considerando que cada linha ali do arquivo é uma venda, não é uma compra. Se eu pegar também o valor total, por quantidade de compra, também dá o ticket médio, beleza? Mas, para mim, eu gostei mais da resposta aqui, que é bem direta. Aqui, inclusive, no formato. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa o like para contribuir a gente aqui com o canal. Qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu vou estar ali respondendo abaixo. Fui!